Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, participando desse ciclo de debates. Eu agradeço enormemente ao professor Gaudêncio pela gentileza do convite. Professor Gaudêncio, com quem é sempre muito estimulante, muito agradável a convivência acadêmica, o relacionamento pessoal, essa figura ímpar que é o professor Gaudêncio e tudo aquilo que ele cria em torno dele. Então, eu agradeço ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, ao Centro de Estudos Ottaviani, a Claxo, ao ERJ e aos organizadores desse ciclo, com essa característica tão interessante que é uma programação que é interna à pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, tem uma parte que é aberta, possibilitando que a gente faça uma discussão mais abrangente e atraindo um público mais diversificado que não está ou ainda não está na pós-graduação. De fato, eu tenho trabalhado com Florestan Fernandes de maneira sistemática nos últimos anos, fazendo pesquisa intensiva, com algumas formulações já publicadas, um livro em andamento que deve estar publicado talvez esse ano, talvez ano que vem. Florestan Fernandes, acredito que vocês todos que estão aqui sabem, ele é certamente um dos grandes nomes, um dos grandes autores do pensamento social brasileiro. Mas, a meu juízo, ele é o maior sociólogo brasileiro, não só no campo do Brasil, mas ele se insere em termos da produção com uma contribuição original e muito importante para a construção da sociologia. Então, num cenário que é um cenário internacional, não é só um grande autor brasileiro, ele é um grande autor brasileiro que tem uma contribuição teórica significativa, a meu ver, para a ciência social de uma maneira geral. Ele como vocês também sabem, uma figura ímpar de intelectual militante. Ele próprio diz, no prefácio que ele faz a um livro importante, que é o Circuito Fechado, aspas, minha atividade sociológica, como eu a entendo e a pratico, um meio de relação crítica com a sociedade brasileira e de confronto com os dilemas históricos da nossa época. Esse é o Florestan, sempre atento, crítico e atuante, solidário e presente às lutas dos dominados e oprimidos, aqueles que ele chamava, em geral, os de baixo. Da onde ele vinha, porque a origem dele é lumpen, ele nunca negou, e essa raiz ela se manteve presente, ele foi fiel a ela, mesmo tendo percorrido todos os patamares do poder da universidade, tendo se tornado o intelectual da importância que ele alcançou. Ele toma como norte, na sua produção e na sua vida, a transformação da sociedade capitalista. O que ele visa na sua produção, na sua produção e na sua atuação, é essencialmente conseguir contribuir para a transformação da sociedade capitalista, assumindo sempre, em todas as dimensões, a ótica, o ponto de vista dos despossuídos, dos explorados, dos humilhados. Ele acredita, como eu também acredito, que a transformação efetiva, profunda da sociedade burguesa precisa dispor do conhecimento da dominação burguesa. Esse conhecimento da dominação burguesa é um conhecimento necessário para que se possa, de alguma forma, alcançar uma transformação mais profunda e mais efetiva da sociedade. Para a transformação da sociedade, é necessário, portanto, um conhecimento que seja capaz de apreender as relações fundamentais dessa sociedade, na sua organização, nos seus conflitos, nas suas contradições. E Florestan se empenha o tempo todo em produzir esse conhecimento necessário. A produção dele é muito diversificada. Reconhecidamente, é uma produção importantíssima sobre os índios Tupinambá, absolutamente original e avançada para a época em que ele produziu e até hoje. É uma produção reconhecidamente importantíssima sobre o negro na sociedade de classes,
a ponto dele dizer que a formação do povo brasileiro não poderia ser entendida sem se passar pela participação do negro na formação desse povo. E há um outro núcleo de trabalho do Florestan, que não é tanto reconhecido, mas também é importantíssimo, e, a meu ver, é o mais importante de todos, é a ele que eu venho me dedicando há muitos e muitos anos, que é a explicação da nossa sociedade, que costumava ser chamada de subdesenvolvida, quando ele, para conseguir contribuir para essa explicação, que ele consegue, ele produz o conceito de capitalismo dependente. Não é apenas uma noção, não é alguma coisa que se acrescente, é um conceito que tem uma formulação rigorosa e teórica, o conceito de capitalismo dependente. É a esta questão, fundamentalmente, que eu vou me dedicar aqui. Além disso, ele tem uma reflexão ampla sobre política, e tem uma discussão crítica de políticas concretas, e análises mais pontuais, como a análise do folclore, etc. O conhecimento da nossa sociedade é a grande preocupação do Florestan desde o início, desde quando ele começa a produzir, depois de ter feito o mestrado e o doutorado, quando ele começa a indagar sobre o que é o Brasil, como é que o Brasil se organiza. Primeiramente, portanto, ele começa a pensar aquilo que aparece para ele como sendo o Brasil. O recorte que ele faz, inicialmente, é aquilo que ele chama e que nós chamamos Brasil. E ele problematiza, fundamentalmente, algumas questões. Por que, no Brasil, a independência política não significou independência efetiva? Por que a exploração do trabalho e da população aqui é muito maior do que nos países chamados avançados? Por que a democracia que conhecemos é tão restrita? Por que no Brasil a burguesia não fez ou não conseguiu fazer a Revolução Burguesa? Vou trabalhar essas questões especialmente em termos de 3 tópicos fundamentais. Primeiro, o recorte do objeto e o deslocamento desse recorte para poder pensar e conseguir chegar até uma possibilidade efetiva de explicação do que seria esse Brasil. Desde o descobrimento, o que passou a ser o Brasil já foi constituído como parte da expansão pelo mundo afora do capitalismo, que então se formava. Estou falando ainda do descobrimento. E a história do Brasil até hoje faz parte da história dessa expansão capitalista. Portanto, para entender o Brasil, o objeto a analisar não pode ser simplesmente Brasil. O fundamental passa a ser entender como essa expansão articula o Brasil, como ela envolve o Brasil, como ela faz com que o Brasil faça parte dela, expansão capitalista. Como esse capitalismo, isso por um lado. Por outro lado, como esse capitalismo em expansão é apropriado pelo Brasil. Quer dizer, como que essa região particular, como que ela se deixa envolver e como ela passa a participar desse processo de expansão. Nas palavras do próprio Florestan, diz ele, na verdade, o capitalismo está aí, presente e estuante. O que se precisa explicar é sua evolução em quadros particulares, que não levam à Revolução Burguesa clássica, nem ao Estado representativo democrático burguês ou à autonomia nacional. Diz ele ainda, é preciso compreender o capitalismo da periferia e aonde ele conduz. Portanto, a pesquisa teórica precisa ser redefinida e reorientada. Um ideal simplista de cientificação levou sociólogos, historiadores e economistas a suporem que as sociedades nacionais são totalmente autônomas e autodeterminadas, que contêm dentro de si mesmas todas as forças de sua organização, expansão e evolução. Esse ideal mecanicista está em crise e não explica nada, em particular quando o objeto da análise é o capitalismo difícil e selvagem da periferia.
fecha aspas. Isso está num texto que foi publicado em português como Capitalismo Dependente e Imperialismo, que está em busca do socialismo e outros escritos. É uma das últimas publicações, já feita depois da morte do Florestan. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar é que essa produção do Florestan, para conseguir explicar o Brasil, faz com que ele, detidamente, com todo o critério, precise sair do limite geográfico do que seja o Brasil para pensar o Brasil como parte que é do mundo capitalista ou do que algumas vezes aparece como civilização ocidental, sempre entre aspas. Quando vocês estiverem lendo Florestan, vocês vão ver isso. Ele às vezes fala em civilização ocidental, mas entre aspas, ele está falando em capitalismo. Então ele desloca o objeto da análise do Brasil como tal para o capitalismo em expansão, tentando localizar qual é a forma de integração do Brasil nessa expansão. E há algo mais, que é mais importante ainda, uma vez que a gente tenha nítido essa questão, eu estou destacando particularmente porque eu sei que boa parte das pessoas que estão aqui fazem pesquisa, ao fazerem seus projetos, têm grande dificuldade na delimitação de qual vai ser o universo, né? O recorte do objeto passa a ser uma preocupação fundamental para mestrandos e principalmente para doutorandos e todo mundo que trabalha de alguma forma com pesquisa. Então, eu estou enfatizando essa questão. O foco da análise passa a ser, segundo Florestan, aspas, as influências estruturais e dinâmicas da ordem social global sobre a absorção e a expansão do capitalismo no Brasil. A formação de um Estado nacional independente, no caso, é uma preocupação enorme que ele tem, vai estudar, quem leu a Revolução Burguesa sabe isso, ele vai estudar o processo histórico todo para tentar ver o que foi que cercou o processo de independência e por que a independência política formal ela não significou uma independência mais global, não levou a formas de autonomia. E ele lembra, né, que a formação do Estado Nacional Independente acompanha a elevação da Inglaterra à condição de grande potência colonial. O deslocamento, no caso, da hegemonia lusitana num determinado momento para a Inglaterra, quando o Estatuto Colonial já deixava de funcionar para garantir a nova forma de expansão capitalista no mundo. Nesse momento, se pode verificar que os laços coloniais, eles mudam de caráter. Florestan vai acentuar que esses laços de tipo colonial, eles se mantêm, mas eles mudam de caráter, eles passam a ter outro caráter, eles passam a ter outra forma. Essa é uma questão, no caso, crucial, é uma questão metodológica crucial. Eu vou voltar a isso no final da exposição, quando ele presta atenção a que transformações de fase de desenvolvimento do capitalismo, elas repercutem na maneira pela qual essa nova fase provê a incorporação de antigas ou novas áreas a essa mesma expansão. Quer dizer, uma coisa é no momento da acumulação primitiva, a outra coisa é o capitalismo concorrencial, e na fase monopolista, quer dizer, quando se está em pleno imperialismo, na fase monopolista, já não se tem mais uma dependência jurídico-política formal, mas se tem formas disfarçadas, mas muito eficazes, em que essa dependência se mantém. O conceito de capitalismo dependente vai girar em torno dessa questão, é isso que ele vai tentar explicar. Então, as mudanças de hegemonia, elas provocam mudança de caráter dos laços coloniais. Eles, naquele momento, no momento da independência, no momento em que a hegemonia está na Inglaterra, está passando para a Inglaterra, os laços deixam de ser jurídico-políticos formais e passam a ser cada vez mais econômicos.